dissera que iria ressurgir, então na tumba aconteceu. Oh, ressurgiu para viver, lugar e hora Ele escolheu. Pelo sacrifício e o seu poder, então agora louvemos. Oh, o Cordeiro ressuscitou, em Jerusalém. Ele é filho do grande eu sou. Ele provou ser a vitória. Ele ressurgiu em Jerusalém. Eu não estava ali quando ele morreu. Eu não estava quando ressurgiu, mas eu estava lá, pois me salvou em meu coração. Ele ressuscitou em Jerusalém. Ele era o Filho do grande eu sou. Ele provou ser a vitória. Ele ressurgiu em Sejam bem-vindos em mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a respeito do Santo Sábado, o Dia do Senhor. Mas, antes de iniciarmos esta mensagem, gostaria de fazer uma oração para que esta mensagem possa tocar no teu coração e que possamos juntos aprender como melhor guardar o Santo Sábado e fazer a vontade do nosso Criador. Bondoso Criador, nosso querido Deus e nosso bom Pai Celestial, neste momento, ao estudarmos a Tua Santa Palavra, quero lhe pedir a presença do Teu Espírito Santo aqui conosco. Unja os meus lábios com o poder do Espírito Santo, para que tudo que for pregado, falado, seja para a honra e glória do Teu santo nome, e que todas estas mensagens possam ser uma bênção na vida de cada ser humano neste Brasil e em todo o mundo. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. O estudo de hoje
através deste estudo, queremos apresentar algumas passagens que às vezes as pessoas têm dificuldade para entendê-las. Preste bastante atenção, que este estudo será uma bênção na tua vida. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. São Mateus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam andando e de repente eles avistaram ali uma plantação de trigo. E eles começaram a colher espigas e comer aquelas espigas. Algumas pessoas pensam que era espiga de milho, mas na realidade eles colheram ali espigas de trigo. E os judeus, os fariseus, homens hipócritas, logo começaram a acusar. E ele disse: não é lícito o que eles estão fazendo, porque para os judeus aquilo consistia numa transgressão do sábado. Mas o Senhor Jesus, ele veio a este mundo, na realidade, para dar a sua vida para salvar a humanidade e também libertar o sábado do jugo, do peso que os judeus colocaram. Para vocês terem uma ideia, no dia do sábado, a pessoa não podia andar mais do que 2 quilômetros, não podiam atar e nem desatar nós. A pessoa, para usar um lenço, o lenço tinha que ser costurado na roupa, para fazer parte da roupa, porque se a pessoa carregasse um lenço, se não fosse costurado na roupa, era considerado uma transgressão do sábado. A pessoa não podia cuspir no chão, porque ele estaria regando a terra. Eles colocaram aí mais de 600 itens, coisas que não poderiam fazer no dia do sábado. E o Senhor Jesus ensinou que é lícito fazer bem aos sábados. Vamos ver o outro texto. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Vamos continuar lendo. Agora, Davi, ele ali com fome, ele entrou no templo e eles comeram os pães da proposição, os quais não era lícito a eles comerem. No entanto, na realidade, Deus não levou em conta, porque eles estavam saciando a sua fome. E ali não foi um ato de irreverência, foi para atender uma necessidade naquele momento. E Deus então não considerou como transgressão. Vamos continuar lendo. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. São Mateus, capítulo 12, versículo 3 e 6. Ora, nem os sacerdotes no templo, eles conseguiam guardar o sábado da maneira que os judeus colocaram. Eles colocaram tantas restrições, mais de 600 restrições, que nem os sacerdotes conseguiam guardar o sábado da maneira que eles colocavam. E eles acabavam violando o sábado, não violando de acordo com o mandamento, conforme o mandamento manda, violando da maneira que os judeus colocaram. Nem os sacerdotes conseguiam guardar o sábado
da maneira que eles colocaram. Era impossível guardar o sábado. E eles acabavam ficando sem culpa, porque o homem, ele é culpado diante de Deus. Como não era daquela maneira que Deus queria que eles guardassem o sábado, eles acabavam violando aquelas leis que os judeus colocaram e ficavam sem culpa, porque era impossível guardar o sábado da maneira que eles colocaram. Eles tornaram o sábado um jugo, um peso, muitas restrições, e o Senhor Jesus, ele veio para libertar, para mostrar como guardar o sábado. O sábado é um dia deleitoso, e o Senhor Jesus disse: olhai para mim e sereis salvo. Então nós devemos guardar o sábado, não da maneira que os judeus guardavam, mas da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Então o Senhor Jesus entrou na igreja, entrou em uma sinagoga, e havia ali um homem que ele tinha uma de suas mãos ressequida. E agora eles estavam observando, porque na realidade eles estavam procurando algum pretexto, alguma coisa para acusarem o Filho de Deus. E o Senhor Jesus mandou que aquele homem se levantasse, e mandou que ele estendesse a sua mão, e Jesus restaurou a mão daquele homem, e isto para os judeus consistia numa transgressão, mas Jesus disse: é lícito fazer bem aos sábados. Então, o dia do sábado é um dia deleitoso, não aquele fardo, não aquele peso, não aquele jugo colocado pelos judeus, mas um sábado gostoso, deleitoso, suave, da maneira que Jesus nos ensinou e da maneira que Jesus guardava. Vamos continuar. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Mateus capítulo 12, versículos de 8 a 12. Então ele disse: se porventura um boi, uma ovelha cair dentro de um buraco, porque é sábado, você não vai tirar? Claro que sim. Então observe uma coisa. Quando lá em Israel, um boi ou uma ovelha caía dentro de um buraco, eles faziam todos os esforços para retirar aquele animal de dentro do buraco. Por quê? Se aquele animal morresse ali, era prejuízo para eles. Então, quando caía um boi ou uma ovelha, eles faziam todos os esforços para retirar o animal. Mas quando caía um ser humano, eles queriam que aguardasse o pôr do sol para que aquela pessoa fosse retirada de dentro do buraco. Olha que absurdo! E Jesus então está perguntando quanto que vale mais, um homem ou uma ovelha? Claro que tanto os animais como os seres humanos, passando por uma situação como esta, deverão ser o quê? Retirados. E foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a guardar o sábado. Mas para eles era uma transgressão. Imaginem que absurdo, a pessoa cair dentro de um buraco às 6 horas da manhã, ter que esperar até 6 horas da tarde, quando o sol se punha, para poder retirar aquela pessoa dali. Então é uma grande hipocrisia desses fariseus hipócritas, e Jesus reprovou duramente a hipocrisia desses homens. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João capítulo 5, 17. Jesus fala: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é manter todo o universo. E nós também precisamos fazer o trabalho que Deus nos confiou,
no dia do sábado, ajudar os órfãos, as viúvas, os encarcerados, lavar ali uma louça para uma pessoa que estiver doente. Não há transgressão nenhuma nisto, mas para os judeus, nunca, jamais, a pessoa poderia fazer algo semelhante. Portanto, meus queridos, o objetivo desse estudo é para que você possa entender, aprender como realmente nós, adventistas do sétimo dia, procuramos guardar o sábado. Não da maneira que os judeus guardavam, mas da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou, da maneira que ele guardava. Assim, nós, como membros da igreja adventista do sétimo dia, temos o sábado como um dia deleitoso, um dia aprazível, um dia agradável, é um dia de, assim, para nós, de grande regozijo, de estarmos na igreja, na presença de Deus e também auxiliando o nosso próximo. Venha e conheça a igreja adventista, as doutrinas da igreja, e Deus vai assim abençoar a sua vida. Portanto, o que a Bíblia está falando, meu pai trabalha, eu também trabalho. Infelizmente, muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, quando você está dando estudos bíblicos falando sobre o sábado, eles usam esse texto para ensinar as pessoas a transgredirem o mandamento de Deus, o quarto mandamento, que fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas o texto aí, ele está falando que assim como o pai trabalha, ele também trabalha e nós também precisamos trabalhar. Trabalhar sim, nos dias que Deus permitiu, mas o sábado, as horas sagradas, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado, 24 horas, horas separadas, onde Deus abençoou, santificou e descansou no dia do sábado. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus capítulo 24, versículo 20. Ora, o Senhor Jesus mandou que todos orassem para que a fuga de Jerusalém, quando Jerusalém fosse cercada, não acontecesse no inverno, que seria muito difícil para eles fugirem, e nem no sábado. Por que sábado? Porque seria difícil para as pessoas fugirem ali no dia do sábado, estaria sem dúvida nenhuma transgredindo o santo dia. Mas se deu numa quarta-feira e Deus ouviu as orações e o sábado foi preservado. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. João capítulo 5, versículo 8 a 9. Havia ali o tanque de Betesda e várias pessoas ali, paralíticos, cegos. Existia uma crendice que um anjo descia do céu e agitava a água. E no momento que a água era agitada, o primeiro que descesse ali era curado de qualquer enfermidade. Na realidade, isso era uma crendice, porque muitas doenças, elas às vezes nem existem. A maior parte das doenças é muito psicológico. E às vezes a pessoa entrava ali e achava que saía curado, porque era uma doença psicológica. Mas na realidade quem cura é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, só Ele tem poder para curar. E ali havia um homem paralítico, deitado ali no seu leito, e Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ele disse, Senhor, não há ninguém que me coloque na água uma vez que ela é agitada. E Jesus disse, olha, tome o seu leito e anda. Naquele momento o homem se levantou e pegou o seu leito, que ali era como se fosse uma manta, e ele enrolou ali aquela manta e ele foi embora, e era um dia de sábado. E logo os judeus, com inveja também, porque eles não tinham poder, o poder que tinha na vida do Senhor Jesus para operar grandes maravilhas, então estavam procurando algum pretexto para crucificar, para matar o Filho de Deus. Dizia, olha, não é lícito o que você está fazendo, mas Jesus disse, é lícito fazer o bem. Meu amigo, o sábado é um dia em que nós precisamos não ficar em casa, mas sairmos para fazer o trabalho de Deus, porque é lícito fazer bem aos sábados e todos os dias que Deus nos concedeu.
Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Lucas capítulo 4, 16. Olha, indo para Nazaré, entrou numa sinagoga segundo o seu costume. E Jesus, então, ele tinha por costume ir qual dia à igreja? Domingo? Não. Ele entrou no dia de sábado segundo o seu costume. Então, meu querido, Jesus também guardava o sábado, e cada sábado ele estava na igreja, cada sábado ele estava na sinagoga, pregando a palavra do Pai. Perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Marcos capítulo 3, versículo 4. O Senhor Jesus disse, é lícito fazer bem no sábado, matar ou dar a vida? É óbvio que é lícito fazer bem ao sábado, pregar o evangelho. E o Senhor Jesus, com esse poder maravilhoso, ele curou várias pessoas nesse santo dia. E perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor, com indignação e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 15, de 1 a 5. Então olha, aquele homem com a mão ressequida, Jesus restaurou a mão daquele homem. Vamos continuar. Porque o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 8. Então, Jesus até do sábado ele é Senhor. É interessante que alguém fala assim, Jesus é o Senhor do sábado. Sim, Ele é o Senhor do sábado. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então João diz, eu fui arrebatado em Espírito no dia do Senhor. Qual foi o dia que João foi arrebatado? No sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. Portanto, o Senhor é o Senhor do sábado. Entenderam? Ficou bem claro aí. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus, eles querendo matá-lo, ele disse, meu pai trabalha, eu também trabalho. E nós também precisamos trabalhar e fazer a obra de Deus, a cada dia da semana, inclusive no sábado, ajudando as pessoas, visitando órfãos, viúvas, encarcerados, pregando o evangelho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João capítulo 5, 16 a 18. Então, eles queriam matá-lo, porque diziam que Jesus, ele estava transgredindo o sábado. E Jesus falava que também era o Filho de Deus, e na realidade Jesus é o Filho unigênito do Pai. Então eles acusavam, diziam que Jesus estava transgredindo o sábado, mas na realidade ele não estava transgredindo o sábado, ele estava guardando o sábado de acordo, da maneira correta, como deve ser guardado, não daquela maneira que os judeus colocaram. E os judeus ficavam indignados, porque eles colocaram aquelas centenas e centenas de restrições. O Senhor Jesus, ele não considerou e ele não observou nada daquilo que os judeus colocaram. E ele passou a ensinar como verdadeiramente guardar o santo dia, o sábado, um dia deleitoso. Mas, infelizmente, os judeus recusaram. Então, algum dos fariseus dizia, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. João capítulo 9, versículo 16. Alguns diziam, olha, esse homem não é de Deus, porque ele está transgredindo o sábado. Mas outros diziam, mas como pode um homem pecador operar tais milagres?
ressuscitar mortos, abrir os olhos dos cegos. Ora, então vejam as acusações que eles faziam assim de uma maneira cruel ao Senhor Jesus. É muito triste. E saiba de uma coisa, que todos eles, na realidade, eles estavam sendo movidos por Satanás pela inveja. Como líderes das sinagogas, eles não tinham o poder para realizar as obras maravilhosas que o Filho de Deus estava realizando. E então faziam essas acusações infundadas, falando que o Senhor Jesus estava transgredindo o sábado, porque não estava guardando da maneira que eles colocaram, e sim da maneira correta. E Jesus disse: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 23, 33. E Jesus então falou para ele: vocês são serpentes, raça de víboras, como escapareis do inferno? Não é desta maneira que eu quero que guarde o sábado. Olhai para mim e sereis salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o modelo, eu sou o exemplo. Olhe para mim e eu vou te ensinar como guardar o sábado. Meus queridos, você que frequenta qualquer igreja no mundo evangélica, qualquer igreja, conheça a igreja adventista do sétimo dia. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, estude a palavra de Deus e procure guardar o sábado, não da maneira que os judeus colocaram, mas da maneira que Jesus, como nosso Salvador, o nosso exemplo, nos ensinou. E ele disse-lhe: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. Lá no deserto, saiu do Egito 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Deus a cada dia mandava pela manhã o maná, pão delicioso, pão dos anjos. Cada um colhia uma porção de maná cada dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Mas na sexta-feira colhia a porção dobrada. Eles comiam aquela porção na sexta-feira e guardava a outra porção para o sábado. E quando alguém guardasse uma porção de maná no domingo para a segunda, criava bichos e cheirava mal, virava carniça. Mas na sexta-feira, colhiam maná em dobro. E durante 40 anos no deserto, o maná nunca, jamais, no dia do sábado, cheirou mal ou criou bichos. Porque Deus, Ele não queria que as pessoas saíssem para colher maná. Porque o sábado precisa ser observado, santificado, respeitado. Portanto, aí é uma prova do cuidado de Deus para com o seu santo dia. E guardavam-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então eles guardaram, conforme Moisés, orientado por Deus, ordenou, e durante 40 anos não cheirou mal e nem criou bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Êxodo capítulo 16, versículo 23 e 29. Então tem aí todas as referências dentro da palavra de Deus. Todos esses estudos estão fundamentados na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, para que todos possam compreender que o que está sendo pregado tem fundamento, está alicerçado na Bíblia Sagrada, assim diz o Senhor, está escrito. Portanto, se você é sincero, se você pretende um dia estar no céu com Deus, procure estudar a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida. Bem-aventurados, felizes, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam.
é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, mas aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática é comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Meu querido, hoje você está ouvindo estas verdades, portanto peço o poder de Deus para colocar em prática na sua vida. Nós temos na Igreja Adventista dezenas de livros falando sobre o sábado, sobre a santa lei de Deus, sobre a graça, e você poderá adquirir esses livros para conhecer mais a vontade do Criador. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha como o ser humano é atrevido. Deus falou: olha, vocês estão aqui no deserto, no dia do sábado vocês não irão sair, mas mesmo assim, essas pessoas atrevidas, eles saíam para procurar o maná. E Deus ficou triste, falou: até quando? Até quando recusareis em guardar os meus mandamentos, obedecer as minhas leis, fazer a minha vontade? Portanto, meu querido, obedeça a Deus. Bem-aventurado aquele que obedece ao Senhor. Vede, portanto, o Senhor vos deu o sábado, portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Êxodo capítulo 16, 23 e 29. Então eles estavam ali no deserto, não tinha necessidade nenhuma de sair do acampamento. Fazer o quê? O que tem no deserto? Areia. Tinha necessidade de eles saírem dali para ir para onde? Deveriam ficar congregados, louvando ao Criador. Mas os rebeldes sempre desobedecem e sai por aí, não obedece a Deus. Portanto, não seja rebelde, deixe o Espírito Santo iluminar a tua mente e passe a obedecer os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Então, observem, havia aí este homem, e eles foram expulsos ali por Cláudio, mas eles encontraram-se com Paulo, e veja só o que aconteceu. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Atos, capítulo 18, versículo de 1 a 4. Aqui não fala alguns sábados, mas fala todos. Se todo não fosse todo, não era todo. Então aqui fala todos os sábados. Eles o que? Expunham a palavra de Deus e convencia a gregos e a judeus e a todos que ali estavam ouvindo que o dia de guarda é o sábado, não o domingo, nem outro dia qualquer. O dia de guarda é o santo sábado do Senhor. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Filipenses capítulo 3, 17. Então, Paulo, ele está fazendo um apelo para que nós possamos seguir o exemplo. Paulo diz: já não sou eu mais que vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. Que possamos seguir o exemplo dos apóstolos e também guardar o santo sábado. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos capítulo 17, versículo 2. Então, observe Paulo como ele tinha por costume. Então o costume de Paulo também era estar na igreja todos os sábados. E o Senhor Jesus, indo para Nazaré, entrou na sinagoga, levantou-se para ler, segundo o que? O seu costume. Então o costume de todos era estar na igreja no dia do sábado. Que você possa também ter como costume, e também, não somente por costume, mas estar sempre na igreja louvando ao Senhor.
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Meus queridos, esse texto é o texto que mais é utilizado por aquelas pessoas que querem pisar na santa lei de Deus, para aquelas pessoas que não querem guardar o santo sábado, que não querem obedecer a Deus. Eles usam esse texto para falar que o sábado era sombra de coisas vindouras. Mas eu quero dar uma explicação dentro da palavra de Deus e mostrar que sábados são estes. Preste atenção. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Meus queridos, antes do Senhor Jesus vir a esta terra, existiam as leis cerimoniais, matança de cordeiros, mas quando o Senhor Jesus foi pregado na cruz, ele disse: está consumado. O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, cancelando, abolindo todas as leis cerimoniais. Então, este sábado, o qual está sendo mencionado em Colossenses, eram 7 sábados, festas que tinham dos judeus, que eram chamados de sábados. Eu vou explicar daqui a pouco, vocês vão entender. Um faz diferença entre dia e dia, mas outros julgam iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Romanos capítulo 14, versículo 5. Então ali está falando, um faz diferença entre dias e dias, outros julgam iguais todos os dias. Meus queridos, isso aí não está falando de guarda, de dia a ser guardado. Se você ler o contexto, ali está falando sobre jejum, não tem nada a ver com relação à guarda do sábado. Eu não tenho tempo para estar explicando detalhadamente a respeito disso, mas se você estudar o livro de Romanos, capítulo 14, verso 5, você vai ver que o contexto aí está falando sobre jejum, não está falando sobre propriamente o dia de guarda. Portanto, meus queridos, vale a pena obedecer a Deus e não ser ludibriado por tantos falsos profetas enganadores que tem por aí. Olha aí o que eu falei. Então existiam 7 festas dos judeus. Eram festas que realmente, se você estudar a palavra de Deus, você vai encontrá-las. Ali, ó, o primeiro sábado, Páscoa, 14º dia do primeiro mês. Era a Páscoa. Se você ver Êxodo, capítulo 12, de 1 a 49, você vai encontrar ali a Páscoa. Os segundos, e é interessante que estas festas recebiam o nome de sábado. Poderia cair na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, mas recebia o nome de sábado. Por quê? Era um dia de descanso. Então, estes são os sábados que ali nós lemos sombras das coisas vindouras, lá em Colossenses. São esses 7 sábados que foram pregados na cruz, que foram abolidos. Olha, preste atenção aí, segundo sábado, a festa dos pães asmos, 21º dia do primeiro mês. Então, ali em Levíticos, capítulo 23, versículos 5 e 8, você vai ver também esta festa. A outra festa, o terceiro sábado, a festa das primícias, Pentecostes, era o 6º dia do terceiro mês, era a festa do Pentecostes. Vamos ver o 4º sábado, a festa das trombetas, 1º dia do 7º mês. Ali está em Levítico também 23, pode ler. Vamos ler ali, o 5º sábado, dia da expiação, 10º dia do 7º mês. O 6º sábado, nós vemos ali, era a festa dos tabernáculos,
nós temos ali no 15º dia do primeiro mês, temos ali Levítico 23, 33 a 43, a última festa dos tabernáculos. Então nós temos tudo isso dentro da Bíblia Sagrada. Então esses sábados que foram abolidos, que foram pregados na cruz, que está ali em Colossenses, se refere a esses 7 sábados anuais, estas festas que havia ali entre os judeus, que tornou-se uma abominação diante dos olhos de Deus. Estes sábados foram abolidos. Tanto é que tem um texto que fala assim: e era grande aquele dia do sábado. Por que grande? Coincidiu o sábado semanal com o sábado destas festas que existia. Por isso chamou-se, era grande o dia do sábado. Então, meus queridos, os sábados que foram pregados na cruz, que foram abolidos, foram estas festas que acontecia durante o ano, que chamava-se também sábado, não o 7º dia, não o 4º mandamento da palavra do Senhor. Ficou claro? Procure estudar mais a doutrina da Igreja Adventista e vocês compreenderão todos esses ensinamentos com plena clareza. Proferirás palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Então aqui fala: proferirá as palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E mudaram mesmo. De acordo com a Bíblia, foi à tarde amanhã o primeiro dia, e foi à tarde amanhã o segundo dia. Colocaram agora meia-noite. Que absurdo. O dia agora não começa de um pôr do sol ao outro, começa meia-noite. Mudaram os tempos. E a lei? Tiraram o santo sábado e colocaram o domingo. Guardai domingos e festas. Portanto, quando você está guardando o domingo, você está guardando o mandamento de homens. Porque o mandamento de Deus fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Meus queridos, o único dia em que Deus abençoou, Deus descansou e Deus santificou é o sábado. Portanto, guardemos esse santo dia e será uma bênção na tua vida. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Olha, por incrível que pareça, Satanás tem usado muitos pregadores, eles usam esse texto para falar que a lei foi abolida. Olha, Jesus cumpriu a lei. Claro, se eu entro numa empresa, e na empresa fala: olha, você tem que usar cinto de segurança, você tem que usar óculos, você tem que usar capacete, você tem que chegar no horário, você não pode usar bebida alcoólica. Se eu me abster de tudo isto, ou colocar em prática todos os ensinamentos, que tudo ali que a empresa orienta, eu estou cumprindo ou estou transgredindo a lei? Claro que eu estou cumprindo. Então Jesus, ele veio cumprir a lei, ele veio obedecer a lei. Tanto é que ele fala: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não pense isto. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passe, não será tirado, não será omitido um i ou um tio da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Ora, meu amigo, se não pode tirar um i ou um tio, como que a pessoa quer tirar um mandamento inteiro? Não tem lógica, não tem cabimento. Portanto, obedeçamos a palavra de Deus. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, 17 a 19, o que eu acabei de explicar neste momento. Obedeçamos a Deus, vamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus.
Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Qual é o conselho? Se hoje você frequenta uma igreja que não está em conformidade com a palavra de Deus, se você hoje frequenta uma igreja que não está de acordo com os mandamentos de Deus, se você hoje frequenta uma igreja que os líderes estão ensinando a guardar outro dia, que não é o sábado, domingo, quer dizer o dia do sol, é mandamentos de homem, guardai domingos e festas, o conselho é: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Então Deus está te chamando para vir e obedecer a Ele, e guardar os seus mandamentos, e se preparar para um novo céu e uma nova terra. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus capítulo 15, verso 9. Então, domingo é preceito de homens, o sábado é o mandamento de Deus, escrito pelo dedo de Deus lá no Monte Sinai. Então, prezado, quando você está guardando o domingo ou qualquer outro dia, na realidade, você está guardando o preceito de homens e não o mandamento de Deus, escrito pelo dedo de Deus. Sabe, você deveria chamar o seu líder e assistir esses DVDs com ele, comparando na Bíblia Sagrada, porque só estou usando a palavra de Deus, e tomar a sua decisão. E você que é líder de qualquer igreja, meu querido, Jesus em breve voltará. Você tem a responsabilidade de ensinar o teu povo a palavra de Deus como ela é, como ela nos ensina, e a Bíblia nos ensina que o dia de guarda é sábado, não é domingo. Que Deus possa te abençoar e que você possa obedecer a palavra do Senhor. Meus queridos, este é o estudo de hoje. E desejo que Deus possa abençoar a tua vida. Que possamos guardar o sábado da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou. Não da maneira que os judeus guardam e queriam que os outros guardassem. Porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso Salvador, e Ele disse: olhai para mim e sereis salvo. Que possamos a cada dia olhar para Jesus e obedecer os seus mandamentos, não ficar procurando pretexto, texto fora do contexto para criar pretexto para não obedecer a palavra de Deus. Obedeçamos a Santa Bíblia, sigamos firmes os mandamentos de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa tomar uma decisão. Uma senhora frequentava São Caetano do Sul, a irmã Francisca, frequentava uma igreja que não guardava os mandamentos de Deus. E ela conheceu esta verdade, e ela veio para a igreja adventista. O pastor foi visitá-la. Falou: irmã, a senhora é uma irmã tão sincera, por que a senhora saiu da nossa igreja e foi para a igreja adventista guardar os 10 mandamentos? Ela disse: olha, é por eu ser sincera que hoje eu estou na igreja guardando os mandamentos de Deus. Tome também a sua decisão e passe a obedecer a Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Cristão, despertai-vos, ergue ao mundo a vossa voz, pois Cristo quer que todos saibam bem. De todo o universo escolheu eu e você para proclamar que em breve vem o dia do Senhor. Eu vou falar por entre vales, nos altos montes proclamar, anunciar ao mundo Cristo vem. Mesmo em meia dor, eu quero dar o meu louvor, erguerei a voz, Cristo vem. Se nós nos omitirmos, até a rocha falará, mas Espírito espere eu e você. Vejo já pequeninas crianças a marchar, anunciando entre as nações o dia do Senhor. Mas o mundo não conhece nem o Filho nem o Pai, e a salvação que do Cordeiro vem. Pecador, voltai à luz, pois por ti morreu Jesus. Ele voltará em breve para buscar os filhos seus. Eu vou falar por entre vales,
Cristo vem, Cristo vem, voz de anjos aclamar. Cristo vem, Cristo vem. Eu vou falar por entre vales, nos altos montes proclamar, anunciar ao mundo Cristo vem. Desvendei a dor, eu cantar o meu louvor, erguerei a voz, Cristo vem. Erguerei a voz, Cristo vem. Erguerei a voz, Cristo vem. Cristo vem. Amém, irmãos?